eu, por exemplo, verifico que muitas vezes nós não consideramos, né, a importância de permanecer em Cristo, nos seus ensinos, no seu espírito, na sua direção, aquele cheiro fresco de brisa, do tipo, olha, Deus está soprando para cá, Deus está soprando para lá, né? Eu vou ser sensível à voz do Espírito. Mas se você, por exemplo, está afastado, se você, por exemplo, lembra quando Jesus fala, eu estou à porta e bato? A gente usa muito Apocalipse 3:20 para evangelização, mas aquilo é uma carta para uma igreja. Ou seja, Jesus está de fora, batendo na porta, dizendo, olha, se alguém abrir, eu entro e você há. Então a gente percebe que assim, o permanecer é algo muito mais complexo. É como aquele caso, eu posso estar, voltando a falar da minha esposa, eu posso estar morando na mesma casa com ela e não ter um coração devotado a ela. Eu posso estar de repente na mesma casa com ela, né, desejando, né, uma outra mulher, desejando uma outra vida, com inveja dos solteiros, né? Então, assim, e Deus, Ele está olhando justamente isso. Ele não está olhando basicamente o que eu estou fazendo. Estou indo trabalhar, boto dinheiro em casa, faço compra, né? Vou com ela na casa da minha sogra. Deus não está olhando isso. Deus está olhando o seguinte: vocês têm uma aliança de almas. Deus não está vendo se eu estou aqui pregando, se eu estou aqui cantando, se eu estou aqui ministrando estudo. A questão é, esse milagre que passa por você, está em você? Essa palavra que você distribui para o pessoal, você come dela também? Então, o que acontece? Se não permanece, você não é um deles. É como aquilo que eu falei, é um cachorro mamando na gata. Parece que é peludinho, fofinho, é uma bolinha, mas não é, né? E aí, a gente, por exemplo, continuando, ele chega a dizer, né, essas coisas, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, sinal que existiam pessoas naquela época. Aí o pessoal fala assim, nossa igreja está cheia de problemas, a gente tem que ser igual a igreja do primeiro século. Esse pessoal não leu a Bíblia. Tinha gente aqui enganando no primeiro século, meu Deus do céu. Por que a igreja do primeiro século tinha problema? Porque tinha gente. Onde tem gente, tem problema. Eu até brinco com o pessoal, gente, quer ver? Mata o homem, vê se não melhora a camada de ozônio, se a Amazônia não fica boa de novo, montão de bicho, se bobear até um dinossauro aparece de novo, entendeu? Então, para Deus acabar com a maldade, Ele tinha que acabar com o maldoso, mas Deus é amor. Então Ele deixa o maldoso viver naquela expectativa, naquela tolerância, né, de o seguinte, olha, naquela ideia de, olha, eu estou dando corda para ele mudar. Só que enquanto o maldoso está vivo, a maldade é feita, né? E o que aconteceu? Para Deus não detonar todo mundo, Jesus pagou por essa maldade, se tornou maldito em nosso lugar. Daí o salvo faz o quê? Eu valorizo esse sangue. Eu não vou brincar com esse negócio. Aí é que está a questão, né? E aí, aqui está dizendo, e a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, por causa dessa unção. Ou seja, se você é um caroço de manga, o seu destino é ser uma mangueira e produzir mangas. Então, eu não sei se eu vou perceber que a questão da certeza de salvação, ela não está centrada no esforço do crente, ela está centrada na nova natureza do crente. Se esse crente ele tem essa nova natureza, ele não pode ser outra coisa. Se ele é outra coisa, ele não recebeu a nova natureza, embora ele possa estar na mesma religião. Jesus disse que o joio estaria junto com o trigo, e que não era para ninguém tirar o joio do meio do trigo, porque como os relacionamentos nos unem, então o joio estaria muito ligado ao trigo. Aí você vai tirar o joio, vai tirar o trigo também. A diferença é que o trigo tem subsistência, tem substância. O joio é a palha que o vento leva. Vai chegar uma hora que o que é palha vai para o fogo, e o que é trigo
vai para o celeiro. Só que não é agora, né? E aí, a gente, por exemplo, observa, né, que ele está dizendo: e agora, filhinhos, permanecer nele, para que quando ele se manifeste, gente, é muito lindo isso, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, o que acontece? Algumas pessoas: eu tenho certeza ou não tenho certeza da salvação? Permanece. Quem é salvo vai permanecer. Olha para a sua própria vida. Está permanecendo? Você é um dos tais, como diz o hino da harpa cristã. Você não está permanecendo? Bota sua barba de molho. Simples o negócio. É simples o negócio. Não é assim. Eu não posso dizer quem está salvo ou quem não está, mas eu olho para a minha vida. Eu permaneço? E eu não sei se deu para perceber. Quando eu falo permanecer, eu não falo de molde de membros. Eu posso estar afastado e eu posso não ser convertido e ser um pastor batista tendo minha carteirinha. Eu posso, né? Então, o que eu faço é o quê? Olhar para a minha vida. E olhando para a minha vida, eu preciso: peraí, eu produzo fruto digno de arrependimento? Por exemplo, nessa última semana, eu estou me comportando como um cristão? Isso eu preciso olhar, né? Como é que está o meu coração? Como é que está a minha mente? Como é que estão os meus atos? Eu preciso estar sempre vendo isso. Eu não cheguei lá ainda, eu não sei. Paulo faz o quê? Estou perseguindo. Mas o mesmo Paulo fala que está perseguindo, ele fala o quê? Quem deu início à boa obra é fiel para completá-la. Entende? A mesma Bíblia que diz que Deus já selou, é a Bíblia que diz: não dá bobeira. Deu para entender? Então, aí é que está a questão, né? E aí ele fala: sabeis que ele é justo. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, por exemplo, estou de malandragem? Já é um ponto que conta contra mim. Esse é o caso. Estou sendo muito esperto? Já é um outro ponto que está contando contra mim. Porque o servo de Deus, ele não é aquela pessoa que assim: eu vou usar da injustiça porque os fins justificam os meios. Não. Você está fazendo isso? Abre o teu olho. Porque quem nasceu dele pratica a justiça. Quem fica nesse negócio de, né, deixa como brasileiro. Tá entendendo? Abre o teu olho, porque talvez você não seja um dos tais. E aí, vede quão grande caridade ou amor, né, de acordo com a Bíblia de cada um de vocês, nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou, não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Percebe mais uma vez a ideia da perseverança e da permanência? O que faz eu querer andar direito e lavar minhas vestes? É a esperança. É aquele caso, quando eu tive o primeiro encontro com a Gisele, em 16 de julho de 1994, no antigo cinema Santa Rosa, né? Eu, por exemplo, minha mãe não mandou eu passar minha roupa, não mandou eu escovar os dentes, não mandou eu tomar banho, não mandou eu tirar o encardido do tênis, minha mãe não mandou fazer nada disso. Por quê? Eu queria, irmã Joselita, ser a melhor versão de mim mesmo, para quê? Para impressionar aquela menina de 16 anos. Aí, vamos trazer para o nosso contexto. Será que nós estamos realmente nos preparando para aquele grande encontro com o Senhor? Será que a gente está querendo ficar legal para quando Ele vir? Aí que você percebe quem está querendo ir e quem não está nem aí. Porque quem está querendo ir, não, minha santidade vale mais, minha salvação vale mais, a presença de Deus vale mais, eu sou maior do que isso aí. Nada pode se comparar à minha aliança com Deus, nada. Amo ser pastor, perco o ministério, perco minha carteirinha da ordem. Eu, pelo menos, os líderes da minha denominação dizem que eu sou uma promessa.
joga essa promessa, olha, vai para a gaveta. Mas eu não quero ser um medalhão da denominação e vender minha alma. Não. Aqui está dizendo o seguinte: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. A gente não pode inverter as coisas. É aquele caso, por exemplo, imagina a situação: você é solteiro, 20 anos, né? Sua namorada, 16 anos, vocês crentes, a luta que é para ter um namoro santo. Mas o céu é mais importante do que o meu namoro. Entende como é que é o negócio? É o seguinte: a questão não é se alguém está vendo, se alguém vai pegar, se eu vou ser excluído, se eu vou... Não, a questão é o seguinte: é Deus. Porque eu não sei se você perceber, se tiver uma máfia, é só você negociar com a máfia que você pode fazer o pecado que for e você não vai ser excluído, não vai acontecer nada contigo. Mas agora, o que é importante? É você ser pego? É você não ser pego? Ou é você se purificar para quando aquele dia ele vier, você estar preparado para o encontro? Isso é que tem que ser importante para o salvo. Para o salvo, não para o religioso. Certo? E aí, a gente verifica, né, que qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então a gente observa aqui, né, algumas versões devem estar não comete pecado, outras estão não peca habitualmente. Então o que acontece é o seguinte: uma coisa é o seguinte, eu e você, vez por outra, a gente vai fazer uma besteira. Vez por outra a gente vai fazer uma besteira. Vez por outra a gente vai falar uma besteira. Vez por outra a gente vai pensar uma besteira. Mas o que acontece? O pecado, ele é exceção, ele é acidente na vida do crente. O crente que vive, lembra ovelha e porco na lama? O crente que vive na lama como se fosse porco não é ovelha. Então aquele que vive no pecado não é de Deus, é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Então, se você é de Deus, é filho de Deus, você vai se parecer com Deus. Se você é filho do diabo, você vai se parecer com o diabo. É como, por exemplo, alguém poderia olhar para a gente, né, e olhar para o nosso filho e pensar assim: a irmã Gisele botou uma bola na barriga para enganar durante 9 meses e adotaram uma criança, mas estão dizendo que é filho deles, né, só para enganar, né, digamos assim. E o que acontece? Só que existem características nele que vai sinalizar que ele é nosso filho. Entende? E aí, por exemplo, da mesma forma, quem é de Deus vai ter características que vai sinalizar fulano é de Deus. Mas quem é do diabo, mesmo crente, vai ter características que vai sinalizar: opa, esse nariz é do teu pai, essa orelha é da tua mãe. Tá entendendo? Esse pé é 10 e 10, né? Entendeu? Assim, não, já reparou que às vezes alguém diz que fulano parece com o pai ou parece com a mãe, né? Ou na cara ou no temperamento, né, irmã Arete? Então o que acontece? Diante dessa situação, eu lembro que uma vez eu até preguei um sermão aqui, né? Quando a aula terminar, seu pai vem te buscar. E foi baseado nesse texto. A questão é o seguinte: vai chegar uma hora que esse estágio aqui vai acabar. E o pai da gente vai buscar a gente. E quem é o pai da gente? A pergunta é essa. Tá entendendo? Quem é o pai da Sônia? Quem é o meu pai? Né? Aí, o que acontece? Não vai ter conversa lá. Aqui tem conversa. Aqui tem desenrolo. Aqui a gente tem negociação. Lá não. De Deus não se zomba. E aí, diante desse caso aí, isso é para você também que está assistindo, tá bem? E aí nesse caso, em relação aqui o texto,
né? Diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a divina semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, o que faz a gente evitar pecar é a divina semente em nós. Lembra? O caroço de manga só pode ser uma mangueira. O caroço de manga não pode ser outra coisa. O caroço de manga não pode virar um abacateiro. O caroço de manga só pode ser mangueira. E aí o que acontece? Cada um de nós aqui pode observar o seguinte: já viu, a gente quando comete aquele pecado, ninguém viu, a gente nem se deu mal, mas deu aquele peso assim no peito. Ah, meu Deus, eu não devia ter falado, eu não devia ter feito, eu não devia ter não sei o que lá. Gente, isso é fantástico. Agora tem aquele que faz assim: a Isabel também fez. Ai, do pastor Marcos, ele ia falar alguma coisa, vou jogar na cara dele que ele abafou o pecado da Isabel. Aí eu pergunto: que arrependimento é esse? Entende? A questão da justiça. É certo eu fazer isso com a Josefa? A questão de amar o próximo. Eu faria isso, né, com o Mário Serpa se ele fosse meu pai? Então é só a gente fazer. Gente, não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa. É só a gente ler um pouquinho de Bíblia e olhar um pouquinho para Jesus, que a gente sabe o seguinte: estou fora da rota. Numa boa, gente, eu entendo que não precisava nem de pregação dominical, não. Era ler a Bíblia, se olhar no espelho e olhar e falar assim: isso aqui não está certo, não. Né? Senhor, me perdoe dizer que não precisava de pregação. A Bíblia diz que precisa de pregação. Tá? É igual você chegou a dizer no começo, que faz o seguinte: que aquele que conhece a verdade tem a verdade, e reconhece o que é mentira. Por quê? Mesmo que a pessoa tenha aprendido ou começado agora, ele está novo na fé, mas opa, isso aí não é de Deus. Ele já chega e já reconhece as coisas como não é. Eu achei muito interessante esse exemplo sobre a situação da ovelha, porque a ovelha ela se incomoda com o pecado. O porco não, o porco dele rola. Ele joga. Ele é feliz da vida. A natureza dele é essa. Exatamente. Entendeu? Eu trago para mim também a seguinte situação, que é a seguinte: quando o pecado vira rotina, às vezes você numa luta, vamos colocar assim, uma vez eu ouvi uma analogia que traz o seguinte: enquanto não chegar no terceiro round, no quinto round, no sétimo round, e você não cair no nocaute, e não der o outro convencido, você continua lutando. Entendeu? Mas torcendo, lutando com fé que você vai vencer. Isso. Nem que seja no 15º round, você chegou lá e venceu. Glória a Deus. E foi você venceu o pecado, ou seja, você não está com ele todo dia. Isso. Às vezes perder, às vezes ganhar, mas é uma luta constante. Tem gente que já desistiu da luta e segue. Aí é assim mesmo, Deus me ama. Deus me ama. Eu pedi perdão ontem, hoje eu peco, eu peço perdão hoje de novo. Aí começa a ficar aquele negócio. Meu pastor tem um exemplo de falar muito assim, né? Que depois de um certo tempo, eu acho que muitas vezes você falou mesmo, exatamente o exemplo que ele usa, só que de outra maneira. Às vezes você está ali, aí está falando com a ovelha: faz isso, faz isso, a ovelha está lá, tá bom, tá bom, mas. Daqui a pouco já não é mais ovelha. Já começa a mostrar a sua natureza, não dá mais. Porque não dá para você, por exemplo, na questão da fé, a máscara ela não se sustenta diante de Deus. Ela se sustenta diante de nós, de Deus não. Ou seja, uma hora. E às vezes, assim como o senhor fizendo, aquilo que eu não planto no colhe, ela vai em relação também a isso. Uma hora a fatura vai chegar. Uma hora chega. Vai chegar. Uma hora não adianta você. É como aquele caso, por exemplo, hoje eu tenho colhido muitas coisas que eu plantei ao longo desses 20 anos. Ou seja, se eu tivesse plantado outras coisas, talvez eu não tivesse colhido o que eu estou colhendo hoje. Então, assim, uma hora o teu passado se encontra com o seu futuro. Né? Então, isso é muito importante. E aqui, só que eu quero só fazer uma defesa, que assim, tem aquela pessoa que peca continuamente, como você disse, está lutando. Né? Aquela pessoa que está assim, eu peguei o exemplo de namoro, né? Tem aquele casal de namorado que assim, vem a pressão, eles dão um tropeço, mas eles pedem ajuda. Por exemplo, eu como pastor, eu já vi situações.
Eu já vi situações em que assim, a pessoa está fazendo um negócio feio e ela me procura chorando. E, por exemplo, já vi situações que assim, a pessoa está fazendo um negócio feio e está com a cara mais limpa e não procura ajuda. Então é um tipo de situação que assim, como é que eu posso dizer? O pecar continuamente tem que ser analisado bem criteriosamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela está ali com a guarda alta, levando o soco na costela, na cabeça, na frente, chute na coxa, mas ela está ali. Tem aquele não, aquele que assim, não vou nem entrar no ringue, eu vou ficar aqui na água de coco. São duas situações diferentes. Exatamente, entende? Assim, são duas situações diferentes. E aí, por exemplo, a gente observa aqui, né, que esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, né, que nos amemos uns aos outros. Então, eu posso não saber qualquer coisa da Bíblia, mas uma coisa eu preciso: amar vocês. Isso eu preciso. Entende? Assim, eu posso não saber qualquer coisa da Bíblia, mas eu preciso amar meu vizinho. Eu preciso amar. Eu preciso amar, né, o patrão que me prejudica. Eu preciso amar a pessoa. Né? Então é algo que assim, mas ele fez isso contra mim. Ele fez isso porque ele deu lugar ao diabo. Eu também não dou lugar ao diabo às vezes. Né? Então eu vou perdoar. Vida que segue, a fila andou. Deixa pra lá. Eu sou Deus. Né? A minha ira produz justiça de Deus? Não produz. Segue o baile. Né? E aí, gente, todo mundo junto, vamos lá. E aquele que seus mandamentos nele está e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então é aquele caso, né? Assim, Deus, ele nos deu o seu Espírito, assim como um caroço de manga. O destino dele é ser uma mangueira que vai produzir outras mangas com caroços de manga, que nós não sejamos como Caim, que era tão mau que matou o seu irmão, e matou o seu irmão porque as obras do seu irmão eram boas, mas as suas obras eram ruins, e ele ainda assim conseguiu ficar chateado. E que nós possamos ver que a marca do cristão é o amor. Se não há amor, dificilmente há cristianismo. Não tem como amar a Deus e não amar a quem Deus ama. Amém? Então tá ok.